Olá, meus irmãos, boa noite a todos, vocês que nos assistem nessa quarta-feira, mais um dia que a gente vai estar aqui podendo compartilhar uma reflexão ao seu coração. Eu quero desde já louvar ao Senhor e adorá-lo pela oportunidade de poder chegar até a sua casa, de chegar até a você por meio desse instrumento, por meio dessas plataformas e poder falar ao seu coração. Não algo que venha de mim mesmo, mas claro, sempre a palavra do nosso Deus, o nosso Senhor. Quero dizer aqui como estou feliz em poder estar chegando até a sua vida e dizer que a nossa igreja está também aí sempre, o tempo inteiro, atenta a todas as suas necessidades. Então, tudo aquilo que for preciso e necessário, não hesite em nos procurar, em mandar uma mensagem para a nossa igreja. Estaremos aqui de todas as maneiras tentando ajudá-lo e auxiliá-lo naquilo que for preciso, tá bom? Então, quero mais uma vez lembrá-los da importância de se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Tô igual o youtuber já, né? Pedindo sempre para você se inscrever no canal, se clicar aí no sininho que vai sempre te alertar quando chegar vídeo novo. E às vezes pode faltar o aviso aí, igual aconteceu nesse domingo, não consegui mandar o aviso com antecedência. Então o sininho te ajuda, porque isso vai chegar direto no seu celular quando tiver vídeo novo também, tá bom? E dessa forma você ajuda também a gente a alcançar mais pessoas. Então continue compartilhando, enviando para mais pessoas os nossos vídeos, para que estes também sejam alcançados pela pregação simples, sincera, honesta da palavra de Deus, da palavra do nosso Senhor, tá bom? Vamos lá então? Vamos bater um papo, mas antes eu quero convidar você a louvar ao Senhor conosco. E eu peço a ajuda então dos nossos irmãos Paulinho e Josué, que vão nos conduzir mais desta vez numa canção de adoração ao nosso Deus. Venha adorar com a gente, adore e louve ao Senhor o nosso Deus junto da nossa igreja. Vamos fazer isso nesse momento, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar. Na minha família, toma teu lugar. Rei da glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar. Nessa nação, toma teu lugar. Rei da glória, reina. Que maravilha! Bom demais poder cultuar e louvar o Senhor com louvores, com canções que exaltam e glorificam o nome do nosso Deus. Bom, vamos lá, galera. Estamos no mês de maio, mês da família. Semana passada a gente falou aqui sobre uma questão muito interessante, um contraste ou não, dependendo do ponto de vista, sobre ser feliz ou ser casado. E hoje eu vou entrar um pouquinho mais no mérito do lar, em especial dos filhos. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o verdadeiro valor, o que realmente tem valor em se tratando de família, em se tratando de vida, o verdadeiro valor de um lar. Tenho certeza que você já ouviu ou já leu por aí num adesivo de carro, de caminhão ou então mesmo numa camisa a seguinte frase:
Nenhum sucesso vale o sacrifício da minha família. Tenho certeza que de alguma forma você já ouviu. Se não, se foi a primeira vez, eu queria levá-lo a pensar e a refletir na importância desta frase. E ela realmente reflete, nos leva a pensar sobre um contraste daquilo que hoje a sociedade nos impõe. Porque, como vimos também na semana passada, baseado no hedonismo e também no humanismo, a gente tem buscado incansavelmente status, bens, sucesso, e tudo isso a gente corre de uma forma desenfreada à procura e à busca dessas coisas que trazem alegria ao nosso coração, trazem alegria à nossa vida carnal. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre: será que é isso mesmo que se trata a vida? Será que é sobre isso mesmo que se trata o viver aqui nessa terra? Trabalhar, 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 e, enfim, será que se trata disso? Então, eu quero com você hoje ler um salmo que ele vai nos trazer um olhar, uma reflexão muito legal sobre a inversão de valores e de prioridades que a gente tem vivido hoje. Para isso, convido você a abrir sua Bíblia lá em Salmo de número 127. É um salmo muito conhecido, um salmo chamado dos degraus ou da peregrinação, que era cantado pelos judeus quando eles iam para o templo anualmente fazer aquele dia da expiação, aquela festa anual, e eles então, quando iam para o templo, iriam cantando uns desses cânticos. E o Salmo 127 é um desses que está dentro desse cenário, digamos assim, dessas canções que eram cantadas em direção ao templo. E o 127 vai dizer assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Muito legal olhar para esse salmo e perceber claramente uma divisão dele em dois. A gente pode dividir esse salmo do versículo 1 versículo 2, sendo a primeira parte, e a segunda parte, versículos de 3 a 5. Os dois primeiros versículos, ele faz exatamente uma menção àquilo que a gente busca fazer sem o aval do Senhor, ou sem colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E ele então vai destacar aqui, nesses dois versículos, por 3 vezes ele vai dizer: em vão, é em vão ou será inútil. O que é em vão fazer ou inútil fazer sem que o Senhor esteja conosco? 3 coisas: construir a casa, guardar a cidade e trabalhar duro sem depender do Senhor. Essa palavra em vão ou inútil, ela traz um significado do hebraico que significa literalmente o que é vazio, o que é sem sentido. E quando a gente olha então para a leitura desses 2 primeiros versículos, a gente poderia ler da seguinte maneira: não tem sentido trabalhar para construir uma casa se não for Deus aquele que a edifica. Não tem sentido guardar a cidade ou proteger a cidade se o Senhor não for o sentinela. Não tem sentido levantar de madrugada, ou seja, ir trabalhar antes dos outros e voltar depois deles para comer o pão do nosso suor sagrado, se Deus não for o centro e aquele que realmente nos sustenta. O que o salmista está querendo nos dizer, e entenda isso, querido, não é sobre não trabalhar, mas é sobre o valor do trabalho. Tá? Em momento algum o salmista está falando assim: abandone seu trabalho, pare de trabalhar. Não é isso, não se trata disso, tá? Não use esse salmo como desculpa para preguiça. Agora, o que ele está tratando aqui é o seguinte: é quando você valoriza mais o trabalho que a sua família. É quando o trabalho está acima de tudo, inclusive de Deus. É quando você não consegue perceber que o sustento da sua casa é Deus quem dá. Não é.
você, mas é Deus. É Ele que te sustenta. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, esse salmo, querido, ele está nos mostrando, basicamente, condenando algo muito comum hoje em dia. Sabe o que é? A avareza que culmina no menosprezo do lar. Quantos hoje estão tentando construir suas casas das coisas mais belas e caras do mundo, mas de que adianta ter a melhor casa e não ter um lar em paz? É sobre isso que ele está tratando. De que adianta você encher sua casa de alarmes e isso e aquilo e tal, se o Senhor não for quem o protege? Não tem sentido construir muros para proteção. Entenda, meu irmão, ainda mais em tempos de pandemia, preste atenção, é Deus quem nos protege. E se Ele permite que a gente passe por algumas coisas ruins ou por alguns apertos na vida, seja na saúde, seja na segurança, é porque de alguma forma Deus está nos ensinando algumas lições. Agora entenda, meu irmão e minha irmã, aquele que depende do Senhor, ele consegue dormir tranquilamente. Olha o que o versículo 2, no final dele, ele diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu vejo aqui no original, no hebraico, a melhor tradução seria essa: pois ele dá sono aos seus amados. Sabe aquele momento delicioso de você poder chegar em casa, encostar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Já ouviu aquela expressão? Dormir como uma criança, como um bebê. Um sono assim tranquilo demais, a ponto de não ter preocupação. Pastor, quem é essa pessoa que não tem preocupação na vida? Querido, presta atenção. Não estou falando que a gente não tenha problemas e dificuldades, não se trata disso. O que os 2 primeiros versículos desse salmo ensinam é que, mesmo diante de todas as dificuldades da falta de segurança, de não poder construir a melhor casa, ou de não trabalhar no melhor trabalho, ou de não se dar o máximo em tudo isso, o que se trata, na verdade, é que Deus está conosco. Por que eu consigo dormir tranquilo à noite, mesmo sabendo que nós estamos enfrentando uma pandemia? Porque eu sei que Deus está comigo. Como dormir tranquilo à noite, sabendo se amanhã não teremos o nosso sustento financeiro diante da economia que está em decadência? Porque o Senhor é quem me sustenta. Então, meu irmão, quando eu consigo dormir em paz, é porque eu estou certo e seguro de que o meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essa é a primeira parte do Salmo. A segunda parte do Salmo, ele vai dizer assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Querido, hoje a nossa sociedade, ela basicamente, ela tem 2 relações quando se trata de filhos: ame-os ou odeie-os, amor e ódio. Sabe por quê? Muitas vezes a gente tem a ideia de que filhos interrompem carreiras promissoras, ou então a gente tem a ideia de que filhos bagunçam o orçamento familiar, e bagunçam mesmo. Não apenas ideias, mas fatos. De que filhos alteram radicalmente o nosso estilo de vida e que depois de dar tanto trabalho, muitas vezes saem de casa não da forma como nós esperávamos, tratando-se dos pais. E quando eles saem da melhor maneira de casa, muitas vezes saem sem olhar para trás e dizer: pai, mãe, muito obrigado. Eu tenho feito aqui na igreja algo com os noivos, e sempre que
eu dou o curso de noivos. No final do curso, eu peço aos noivos para escrever uma carta aos pais de gratidão e reconhecendo tudo que eles fizeram por eles até ali. Tem sido experiências maravilhosas. Os noivos que já passaram por mim desde que comecei a fazer isso, eles têm experiências fantásticas para dizer. Porque como é bom agradecer aos pais e ver no olhar dele aquele olhar de satisfação. Muitos choram, muitos derramam lágrimas. E quantas vezes nossos filhos saem de casa sem dizer sequer um obrigado? Será que vale a pena ter filhos? Alguns então vão dizer, não quero ter filhos. Quantos hoje em dia não dizem isso? Quantos optaram e optam por não ter filhos? E no geral, e repito, meu irmão, no geral, não no total, mas no geral, as justificativas são, pelo menos em tese, egoístas. São justificativas ou desculpas que são ditas dessa forma. Não queremos mudar a rotina, nossa rotina é tão boa. Olha, ter filho tem um custo muito alto. Alguns fazem cálculos, tem site na internet que calcula quanto custa um filho, desde a maternidade até o final da sua faculdade. Algumas chegam a cálculos com cerca de 2 milhões de reais. É o custo de um filho, desde a maternidade até o final da sua faculdade. E aí decidem, não podemos ter filhos porque o custo é muito alto. Alguns optam por não ter filhos porque preferem conhecer o mundo todo. E aí então começam a viajar e querem viajar. E os filhos? Não, os filhos vão atrapalhar. Não vai dar para a gente viajar tanto como a gente viaja hoje. Acham que o mundo é muito cruel. E dizem, não posso suportar ver o meu filho sofrendo nesse mundo cruel, nesse mundo mau. Não quero ter filhos. Alguns substituem os filhos por animais. E com todo o carinho do meu coração, querido, presta atenção, não me entenda mal, tá? Por favor. Acho que os animais devem ser muito bem tratados e muito bem cuidados, mas presta atenção, eles não são seus filhos. Não inverta as coisas. Muitas vezes a gente tem desculpas e mais desculpas e, como disse antes, uma delas é: o mundo é muito mal para os meus filhos. Eu gosto de uma frase que diz que antes de pensar em deixar um mundo melhor para os seus filhos, pense em deixar filhos melhores para este mundo. Ainda existem o outro lado da moeda. Ou seja, a gente tratou agora de pessoas que não querem ter filhos, e ainda existe o outro lado da moeda, aqueles que vivem a filiolatria, onde vivem os seus filiocentrismos. Vamos tentar entender isso? São aqueles que são pais que não corrigem seus filhos, têm medo de contrariar seus filhos, pais que permitem que os filhos sejam o centro das atenções o tempo inteiro, pais que vivem para os seus filhos e perdem inclusive seus casamentos, porque valorizaram muito mais os filhos que o próprio cônjuge. Muitos estão afundados no filiocentrismo, de tal forma que não conseguem dar aos filhos o que eles realmente precisam, mas só dão aquilo que eles querem. E ainda tem aqueles que não conseguem ter filhos. E aí há uma diferença. Aqueles que são chamados estéreis, que vivem a infertilidade, neste caso, queridos, não se considerem amaldiçoados. Tem gente que se acha amaldiçoado por Deus por não poder ter filhos. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Não conhecemos ao certo e no total os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Eu conheço pessoas que por 10 anos tentaram e não conseguiram ter filhos e 10 anos depois conseguiram. Outros adotaram e são felizes com a adoção. Não sabemos ao certo os propósitos de Deus,
Por isso precisamos tomar cuidado, inclusive, com as piadinhas e as perguntas que fazemos diante de casais que ainda não têm filhos. Cuidado, querido. Cuidado, você não sabe o motivo pelo qual aquele ainda não tem filho. Então, cuidado com as piadinhas do tipo, e aí, vamos ficar para titios? Vocês não acham que passou tanto tempo já de casal? Já está na hora de ter um filho? E aí, vão encomendar o herdeiro quando? Perguntas como estas, quando chegam a casais que por causa da infertilidade não têm filhos, doem lá no fundo da alma. Muitos sequer compartilham essa dificuldade. Então, cuidado com isso também. Dito isto, vamos olhar então para esses versículos finais e tirar algumas lições. Primeiro, filhos são herança, fruto e recompensa do Senhor. Versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. O termo herança representa segurança, força, sensação de permanência. É Deus quem nos concede a alegria e o privilégio de sermos pais. Por isso, queridos, filhos são heranças do Senhor. Fruto é resultado de bênção divina, olhando nas Escrituras. Mas quando o salmista diz que filhos são galardão, ele está elevando ainda mais o valor do filho. Esse termo também pode ser usado como prêmio por fidelidade. Enquanto muitos estão preocupados em deixar herança para os filhos, a Bíblia nos ensina que os filhos são a herança. Então, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa, entenda isso. Filhos dão trabalho? Dão. Dão despesas? Dão. São ingratos? São. Mas acima de tudo isso, filhos são herança, fruto, galardão, recompensa. É um tesouro dado por Deus a nós. Segundo, filhos são discípulos que vão além dos pais. Versículo 4 e a primeira parte do 5º diz que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Flechas precisam ser retas e direcionadas para o alvo. Como pais, nós precisamos modelar e atirar nossos filhos em direção ao alvo. E qual é o alvo, pastor? O alvo é Cristo, o alvo é Deus, o alvo é o Evangelho, o alvo é ser formado à imagem de Cristo. Como a gente faz isso? Por meio da disciplina e do discipulado. É assim que a gente faz. Por isso, não seja alguém que não discipline seu filho, querido. Seu filho precisa de disciplina, de correção, porque é assim que você está afiando a flecha para o momento certo de lançá-la. Flechas alcançam o alvo que o arqueiro não consegue alcançar sozinho. Então o arqueiro ele não consegue ir até um local distante, mas com a flecha ele consegue chegar lá. A flecha vai adiante, vai à frente, vai além daquilo que o arqueiro pode fazer. Filhos são aqueles que vão continuar o legado dos pais. Por isso é importante ensinar os filhos na palavra de Deus. E preste atenção, isso não é missão do Ministério Infantil, isso é missão dos pais. Hoje, os pais estão tendo uma oportunidade como nunca tiveram antes, de em casa ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. O mais importante é o ensino que você, pai, você, mãe, dá ao seu filho em casa, em especial pelo exemplo. Flechas sem rumo frequentemente retornam ferindo o coração dos próprios pais. Precisamos afiar essas flechas e afiar dói. Mas é importante que flechas sejam afiadas, estejam retas para que elas alcancem o alvo, o objetivo principal. E por fim, a terceira coisa que eu aprendo aqui é que filhos são um testemunho do caráter dos pais. Olha o que fecha o versículo 5. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Por vezes, a gente apresenta
pregadores em nossas igrejas. E normalmente a gente usa do tipo, este aqui é um homem de Deus. Uma vez eu ouvi, não sei quem que falou isso comigo, não sei se foi numa palestra, numa aula, não me lembro, mas eu sei que essa pessoa que disse, ela disse assim, a única pessoa que pode dizer que eu sou um homem de Deus é o meu filho. Se o meu filho puder dizer, este é um homem de Deus, então eu sou um homem de Deus. Porque o meu filho me conhece como ninguém. O meu filho sabe das minhas mazelas, o meu filho sabe dos meus erros, dos meus defeitos e sabe também da forma como eu trato os meus erros, os meus defeitos dentro de casa, onde não há máscaras. Por isso, queridos filhos, são um testemunho do caráter dos pais. Assim como a flecha era um meio de defesa dos tempos antigos, os filhos também protegem os seus pais. Filhos servem como defesa do caráter dos pais. Pouco importa o que os outros dizem de nós, porque muitas vezes o que os outros dizem de nós é fruto de inveja, fruto de egoísmo, fruto muitas vezes de uma maneira de querer atrapalhar ou até mesmo influenciar negativamente a nossa imagem. Tem aqueles que são sinceros e gostam de nós também e falam bem de nós e às vezes a gente nem é isso tudo. Mas os nossos filhos, eles sim, são testemunho do nosso caráter. O que o seu filho tem a dizer de você hoje? Filhos representam a nossa defesa. Eles comprovam o nosso caráter. Deixa eu ir um pouquinho mais adiante na interpretação desse texto, porque ele também pode ser interpretado de uma segunda maneira. Os filhos também representam a nossa melhor defesa nos males da velhice, da solidão, da depressão, do Alzheimer. Porque um dia nós ficaremos velhos. E embora algumas pessoas gostem de dizer que ficar velho não é bom, mas nós vamos ficar. E ficar velho é uma bênção, porque se você não ficar velho, quer dizer que você morreu antes. E na velhice, o certo é que os filhos cuidem dos seus pais. Esse é o certo. Porque os nossos pais cuidaram de nós por muito tempo e na velhice é importante que os filhos cuidem deles. Isso também é proteção, é defesa. Conta-se a história de um pai e um filho que estava sentado no banco da praça e então o filho, já adulto, e o pai, já um pouco mais velho. E o pai então pousou um pardal em frente a eles e o pai perguntou assim para o filho, filho, o que é isso? E o filho olhou e disse, é um pardal. Ele então voltou a ler o seu jornal. E aquele pardal continuou ali. O pai perguntou pela segunda vez, filho, o que é isso? E ele olhou, pai, eu já te disse, é um pardal. E ele voou um pouquinho, pousou ele de novo e o pai perguntou, filho, o que é isso? Ele disse, um pardal, pai. Já irritado pela terceira vez. E o pardal voou e depois pousou aqui de novo. Quando ele pousou, o pai perguntou pela quarta vez, filho, o que é isso? E o filho então respondeu, pai, pelo amor de Deus, eu já te falei que é um pardal. Você vai me perguntar isso quantas vezes? Aí o pai se calou, saiu do banco, era perto da casa dele, foi até em casa, buscou um diário, um livrinho, sentou de novo ali ao lado do seu filho, abriu na página 21, apontou o dedo e ele falou assim, leia para mim. E o filho falou assim, que pai? Ele falou, leia para mim. E ele começou a ler e disse assim, e dizia assim, hoje meu filho tem 3 anos de idade, nós estamos brincando na pracinha. E hoje, por 24 vezes, o meu filho me perguntou o que era um pardal. E por 24 vezes eu lhe respondi, isso é um pardal, lhe dando um abraço e lhe ensinando o que era aquele pássaro.
e muito feliz porque eu percebi como que o meu filho estava se desenvolvendo já com 3 anos de idade, fazendo perguntas sobre o que é o mundo ao seu redor. E ele então começou a chorar. E o filho o abraçou, lhe pediu perdão e disse: pai, me perdoa. Me perdoa, porque muitas vezes eu tenho sido ingrato e tenho lhe tratado da forma como você não merece. Eu vou te tratar melhor. Sabe, queridos, filhos nunca abandonam seus pais na velhice. Ou pelo menos não deveriam abandonar. Filhos deveriam se importar com seus pais, o quão difícil seja cuidar deles. Tem uma irmã na nossa igreja, eu não vou citar o nome dela porque eu não falei com ela, mas quem conhece sabe. E ela cuida da sua mãe, que tem 95 anos de idade. Recentemente nós levamos uma cama de hospital para a casa dela, porque a sua mãe não está mais podendo andar. E ela está já com Alzheimer. Desde que eu cheguei para a igreja, eu me lembro que ela já estava no início, isso já vai fazer 8 anos. E eu me lembro que essa irmã ela sempre tem cuidado da sua mãe. Essa irmã ela tem dificuldade de locomoção, mas isso não é empecilho para cuidar da sua mãe. Uma vez eu conversei com o seu esposo e ele disse assim: pastor, ela está bem. Perguntei sobre ela, a esposa dele, né, filha? Não, pastor, ela está bem. Ela, como ninguém, jamais abandonaria a mãe dela. E eu fiquei pensando: uau, espero que um dia a Lara e o Gustavo também façam o mesmo por mim. Que eles possam cuidar de mim quando a velhice chegar. Sabe, queridos, filhos são bênção do Senhor. Para a gente fechar, vou te dar 6 reflexões finais aqui que eu tirei desse salmo para as nossas vidas. Primeiro, devemos reconhecer que o tesouro maior que Deus nos deu é a nossa família. Nunca perca isso de vista. O maior tesouro que você tem nessa terra se chama família. Valorize. 2. Devemos desafiar e confrontar a perspectiva cultural sobre filhos que nos cerca. E essa perspectiva que nos ensina que filhos são ou pequenos deuses ou pragas. Não, filhos não são nem anjos nem demônios. Filhos são filhos, heranças de Deus, presente, tesouro, galardão, bênção de Deus nas nossas vidas. 3. Casais que não podem ter filhos devem considerar a possibilidade de adoção. Adotar também é a forma de ser mãe e de ser pai. 4. Casais que não querem ter filhos. É diferente quem não pode e quem não quer. Quem não quer ter filho deve repensar as motivações do seu coração, para que não caiam no egoísmo e no não cumprimento da vontade de Deus para as suas vidas. Repense bem. Repense. Qual é o propósito da sua vida? Ok? 5. Devemos investir na vida preciosa da próxima geração. Invista nos seus filhos como flechas, porque eles irão até um lugar onde você não vai conseguir. E último, 6. Devemos parar de trabalhar tanto e aproveitar mais a vida com a nossa família. Por isso, aproveite esse tempo de quarentena em que muitos estão ainda, outros já trabalhando, mas a grande parte ainda está. Aproveite esse tempo para valorizar mais sua família, cuidar dela e perceber que o valor maior não está nos bens e nos presentes que você pode dar, mas está na presença que você pode ter dentro da sua casa. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero colocar as nossas famílias em Tuas mãos. O Senhor sabe como a gente é falho em nossas casas. Pai, perdoa-nos, porque tantas vezes reclamamos e murmuramos dos nossos filhos, quando eles bagunçam tudo em casa, mas a gente se esquece de que muitos queriam ter um filho bagunçando em casa e não podem ter. Filhos são bênção,
E eu te louvo e eu te adoro pela vida dos meus filhos. E eu os coloco em tuas mãos e peço que o Senhor continue me dando sabedoria para instruí-los na verdade da tua palavra. Porque de que adianta ganhar o mundo todo e perder os filhos? Então, Pai, em especial, que eu seja primeiro pastor da minha casa, para então ser o pastor desta igreja. E onde eu estou falhando, me ajude a melhorar. Não apenas eu, mas todos os outros que nos acompanham, nos ouvem e nos assistem agora, para que estes também possam, Deus, valorizar a família, porque é o que realmente importa nessa vida. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido? Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até a próxima. Domingão estaremos juntos, pela manhã e pela noite, cultuando e adorando ao Senhor. Até mais. Tchau, tchau.